Pessoal, tudo bem? Como a gente tinha combinado, vou gravar alguns vídeos para vocês sobre os próximos textos, os textos finais da disciplina de Introdução à Ciência Política. E a ideia é, então, fazer primeiramente um debate sobre o final da aula de Maquiavel, e na sequência vocês vão receber outros links de outros vídeos também sobre os outros textos que a gente trabalhou e vai trabalhar na disciplina. Tudo bem? Então é isso, um bom estudo para avaliação que vai ocorrer nessas próximas semanas, também para o controle de leitura da próxima sexta-feira. A ideia é que a gente tratar um pouco sobre Maquiavel. Já vimos introdutoriamente a divisão do trecho do livro e algumas sequências para organização da leitura, mas a ideia aqui hoje é trabalhar principalmente com alguns ensinamentos que a obra de Maquiavel traz e alguns contextos disso para a política e que devem ser levados em consideração na introdução à ciência política. A ideia é trabalhar a partir desses 5 pontos. Então, inicialmente a gente vai falar sobre a ideia que é a lei das relatividades e da incerteza na obra de Maquiavel. Maquiavel, a partir da sua visão histórica sobre sua visão da história em relação a ciclos, ele apresenta uma visão diferenciada sobre as consequências da política, sobretudo porque ele pensa que, por mais que a história fosse cíclica, como ele imaginava, poderia ter iniciativas e atitudes individuais a partir do príncipe que quebrassem, rompessem com esse ciclo histórico, e claro que a capacidade do príncipe de fazer isso determinaria aí a forma como a habilidade do príncipe na condução dessas situações. Essa é a chamada lei da relatividade e da incerteza, ou seja, uma ideia que existem consequências não intencionais no âmbito da política e, claro, principalmente o resultado da política muitas vezes difere das ações, das intenções iniciais dessa iniciativa, dessa política. Então, essa é uma percepção que ele tem quase como se fosse uma visão de que os recursos, as possibilidades, as ações, as articulações políticas ganham corpo conforme a política vai sendo desenvolvida, conforme a ação do dia a dia vai sendo desenvolvido, e o fim alcançado poucas vezes tem muita referência, poucas vezes tem muita a proximidade com que se planejou desde o início. Claro, nessa ideia, a partir dessa ideia que ele apresenta, a partir disso, a ideia que ele traz é quase como se fosse a política como um eterno reino da desconfiança. E aí, apresentando essa limite aí da configuração da forma como a política ocorre, da forma como a política acontece, principalmente porque apresenta ou possibilita uma forma de atuação do príncipe também relacionado com essa desconfiança. Então, o príncipe também como um ser, como um sujeito que pode viver da aparência, pode viver e pode manipular as situações conforme o que ele espera de cada momento, não necessariamente relacionado com um objetivo, com algo que ele quer alcançar. Então, essa é primeiro ensinamento da obra dele, é um contexto da obra dele que aparece no debate que ele faz e que eu acho que é importante da gente recuperar aqui. O segundo aspecto desses ensinamentos que eu quero destacar é a ideia de que
ele trabalha com uma ideia de que um Estado precisa de boas leis e de boas armas. Então essa é uma dupla perspectiva da ação do Estado, em que força e habilidade dada aí pelas instituições, pelas leis, e força dada pelas armas, são elementos que iniciam a ação de qualquer Estado. Isso, claro, gera uma dicotomia entre lei e força, uma vez que são campos distintos, campos separados, e isso, principalmente, uma nova dicotomia no âmbito da força que separaria aí a força propriamente dita e uma capacidade, ou a astúcia, como eu coloco aqui no slide, a astúcia para fazer dessa força, a habilidade para fazer dessa força a capacidade de ação e a inteligência para essa ação. Então, nessa perspectiva, dessa forma de compreensão, ele começa a trabalhar nas dicotomias dele, justamente trabalhando como força e lei, força e astúcia, lei e habilidade, lei e inteligência, aparência e realidade, como se fossem formas de campos em que o príncipe precisa estar sempre pisando nesses dois lados, né? Então, essa é uma perspectiva que ele trabalha em termos da forma como ele estrutura o livro dele, O Príncipe de Maquiavel. E, por fim, uma última citação é que, na compreensão dele, não existe autoridade sobre a lei. Então, mesmo que a força e a lei sejam uma dicotomia, a força, internamente, né, do ponto de vista do Estado interno, ela não pode atravessar, não pode ser além da dimensão da lei. Isso traz uma dimensão importante para a gente relembrar com a ideia do príncipe não como um ser absoluto, supremo, né, sobre o qual não tem nenhum tipo de controle. Mas o príncipe, pensado a partir de Maquiavel, como um ser que gera essa capacidade de unificação, como um espaço que gera essa capacidade, como uma instância que gera essa capacidade. Então, não necessariamente o príncipe tomado aí como um ser supremo que está acima da própria lei. Essa é uma outra ensinamento da obra de Maquiavel, talvez o lado pelo qual ele é mais mal visto, ou pelo qual ele é chamado de maquiavélico, né? A ideia que inicialmente ele trabalha no livro é que o mal precisa ser feito todo de uma vez só, e o bem pode ser feito aos poucos. Essa é quase como uma visão de que o povo tem memória curta e o príncipe precisa trabalhar num campo das aparências. Então, já que esse é um campo importante de trabalho dentro da política, e sobretudo da ação do príncipe, a ideia é que ele possa já destilar suas maldades logo desde o início, fazer tudo de uma vez só, de maneira cruel de alguma forma, mas a pouco vai soltando benefícios, pouco a pouco vai soltando prêmios para determinadas parcelas da sociedade, para os grupos políticos dele, porque a partir disso ele vai conseguindo gerar aí uma percepção de que a aparência dele é uma aparência de um ser bom, um ser justo, e não só ser lembrado pelas suas maldades. Bom, aí talvez esteja o principal elemento da obra de Maquiavel, né? A principal dicotomia dele, né? E o conceito que ajuda a gente a entender bastante sobre a obra dele. E aí, claro, nesse sentido, inicialmente, o que é importante a gente destacar é que essa perspectiva desses dois conceitos, de fortuna e de virtude, é uma perspectiva de uma ideia de um príncipe que luta contra as adversidades da história.
luta contra o ciclo histórico já dado, né? Então, esse ciclo histórico estaria associado à ideia de fortuna, e aí, claro, a fortuna como esse ciclo, como essa fonte, essa sequência, esse rio que corre no seu leito, e nesse acontecimento, a fortuna, em alguns momentos, podem ocorrer questões de maneira imprevistas, acaso, sorte ou falta de sorte, e a partir disso, como que esse homem consegue, o príncipe consegue mudar esse ciclo, né? essa realidade, dessa naturalidade como a história ocorre na visão de Maquiavel. Então a fortuna se apresenta como esse elemento. Já a virtude aparece como a capacidade que o homem tem de vencer esses ciclos da adversidade, esses ciclos da sequência, o leito natural das coisas, a maneira como as coisas correm naturalmente, e tomar as rédeas da ação, ou seja, como que ele consegue realizar a vontade dele, mesmo reconhecendo sequência, essa realidade, essa caminho já histórico já dado, né? Então aí está a capacidade da virtude. É importante lembrar, devo ter falado isso em aula, mas é importante lembrar que a ideia de virtude se associa com a ideia de algo que é viril, ou algo que vem de varão, né? Esse prefixo do vir associa-se também nessas duas palavras. Então essa capacidade de virtude, essa capacidade de ação, essa habilidade, essa força e habilidade que o viril, não só pelo ponto de vista da força, mas sobretudo pelo ponto de vista da habilidade, o viril consegue fazer isso. E aí, claro, nesse sentido, existe uma capacidade de antecipar o fluxo da fortuna de modo a estar preparado para enfrentar suas reviravoltas. Isso é uma capacidade dada pela virtude. Isso é uma ação dada pela forma de virtude. E também a capacidade de agir conforme as circunstâncias. Capaz de agir de cada momento de acordo com como a necessidade exige. Então, isso seriam os elementos que compõem a ideia da virtude. Né? E aí todo o esforço da obra de Maquiavel, de todo o trabalho dele, é sempre uma ideia de buscar uma diminuição da fortuna, né? Ou seja, esse ciclo da adversidade, esse ciclo natural da sequência, como as coisas acontecem, e aumentar o ciclo da virtude. Esse é a grande tarefa do príncipe, né? Ou seja, tomar as rédeas da ação, tomar a rédea, assumir de fato a sequência a sequência da vida como ele gostaria, né? Como ele pensa, né? E como ele tem habilidade para fazer, não tanto vinculado aos princípios iniciais, que são importantes, mas que, como a gente viu, a sequência da política é uma sequência que muitas vezes, pela lei da relatividade e da incerteza, muitas vezes pode ser não está associado ao início, às ideias iniciais. E por fim, só um debate mais do campo de vista mais da filosofia política e como que ela toma a obra de Maquiavel, é a percepção sobre a ética, a ideia de ética na obra de Maquiavel. Né? Se a gente fosse tomar a ideia de ética somente como algo baseado em princípios, né? Algo baseado em valores, essa ideia poderia ser uma espécie de caricatura ética. Maquiavel rompe, né? E ele numa disciplina de introdução à ciência política, ou mesmo de tópicos da política moderna, teoria da política moderna, ele inicia esse campo da política moderna justamente por romper com essa ideia de valores e princípios como base de qualquer ação política. Então ele rompe com isso na medida que ele rompe com a ideia
até inclusive o campo religioso, a forma divina de unção sobre os reis, sobre os príncipes e sobre os governos, e passa a pensar uma coisa a partir das suas consequências, uma ética a partir das suas consequências. Então, nesse sentido, a obra de Maquiavel auxilia a reflexão sobre uma ética, porque ele passa a pensar numa ética a partir dos seus resultados. Ele passa a pensar nessa relação estabelecida entre ação e resultado. E, claro, as consequências e, sobretudo, as responsabilidades que os governantes têm sobre essas consequências. Então é isso, a gente então encerra esse primeiro vídeo. Vou gravar mais 2 vídeos, um falando sobre o texto do Macfarlane e o outro falando sobre Canói, nesse mesmo esquema de vídeos. Então aqui fica uma despedida de até uma próxima.